programa de hoje, nós vamos falar sobre a rotina de um conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado. O ingresso, as atribuições, os direitos e deveres e a importância do trabalho desse profissional para a sociedade. O nosso convidado hoje é o conselheiro substituto Ed Souza Santana. Seja muito bem-vindo, conselheiro. Obrigado, André. É um prazer. Agora vamos explicar para o grande público que está nos assistindo, qual é as atividades, as obrigações, como é que é o dia a dia, de um conselheiro substituto. Bom, os conselheiros substitutos dos tribunais de contas, eles têm dois grandes grupos de atribuições. Atribuições que costumamos chamar de atribuições ordinárias, que são aquelas relativas a atribuição principal de presidir a instrução dos processos que lhes são distribuídos para a relatoria, relatando-os com proposta de decisão a ser votada na Câmara para a qual está designado para atuar. E as atribuições extraordinárias são aquelas relativas à substituição dos conselheiros nos seus impedimentos e nas suas ausências. Perfeito. O senhor ingressou através de concurso público, o cargo, se ingressa através de concurso público há pouco tempo no tribunal, há alguns anos. E qual a sua trajetória, digamos assim, profissional até chegar a esse cargo, que eu poderia dizer que é um cargo muito almejado dentro do serviço público, ou seja, é um dos concursos públicos, eu acho que mais difíceis. É isso mesmo? É correto, André. Eu ingressei no serviço público no ano de 2000, como analista do Banco Central. Em 2002, fiz um novo concurso e passei para a Controladoria Geral da União, assumi minhas funções lá na CGU. Trabalhei 14 anos na CGU, tive a oportunidade de conhecer bastante a realidade do país, tive a oportunidade de ser chefe substituto da regional da CGU na Bahia, chefe da CGU no estado do Amapá, chefe da CGU no estado de Sergipe. Trabalhei em Brasília também, na Diretoria de Informações Estratégicas, fui coordenador de uma das áreas sensíveis lá em Brasília. E em 2016, assumi, após a aprovação no concurso público, o cargo de conselheiro substituto aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Ed, essa carga de experiência profissional que o senhor trouxe, ela tem ajudado nas suas atribuições, digamos, hoje no tribunal? Certamente. Essa vivência que eu tive no âmbito da CGU, no órgão central do Sistema de Controle Interno, no âmbito da União, tem me ajudado, sim, no desempenho das atribuições aqui no TCE Rio Grande do Norte. E, em verdade, a grande maioria daqueles que ingressam no cargo de conselheiro substituto passam por experiências anteriores na administração pública, em razão dos próprios requisitos para investidura no cargo. É preciso ter, no mínimo, 35 anos de idade, formação de nível superior nas áreas de direito, economia, ciências contábeis ou administração, e é necessário ter pelo menos 10 anos de experiência profissional no setor público ou na iniciativa privada, em uma das áreas de formação exigidas. Experiência profissional em atividades relacionadas à área afeta as ciências contábeis, direito, economia ou administração. E o concurso, ele é bem difícil no quesito também de etapas, Vocês fazem vários tipos de provas, inclusive tem também a prova oral, não é assim? Por exigência constitucional, é necessário que sejam concursos de provas e títulos. E, em regra, esses concursos prevêem a fase objetiva, a fase discursiva, a prova oral e a prova de títulos. Perfeito. Doutor Ed, recentemente o nome do cargo auditor do Tribunal de Contas, ele passou a ser denominado conselheiro substituto, como já acontece em outros tribunais de contas. Isso foi importante para o TCE se igualar, padronizar, digamos assim, essa nomenclatura? E que benefícios isso traz para vocês na prática? Bom, na prática, essa alteração da nomenclatura foi importante porque traduz de uma forma mais adequada para a sociedade o que são as atribuições do cargo. O cargo foi criado inicialmente em 1918, está completando 100 anos hoje, no âmbito da União, como
com a nomenclatura de auditor, porque, na verdade, havia, o termo auditor, né, havia sido absorvido a partir da acepção jurídica do termo. Né? O termo auditor está ligado a uma tradição jurídica também, histórica, sobretudo da justiça militar. Né? Por exemplo, até hoje, o magistrado da justiça militar é o juiz auditor. Né? Mas, com o passar do tempo, essa parte da acepção jurídica do termo se perdeu e se reteve tão somente a acepção mais afeta a área das ciências contábeis, né? O auditor como aquele profissional que realiza o trabalho de auditoria, que realiza inspeções, né? Então, com o passar do tempo, foi se perdendo essa acepção jurídica do termo e essa adequação da nomenclatura vem para justamente ajudar a uniformizar o tratamento que já vem sendo dado, né, no âmbito dos diversos tribunais do país, na direção de, inclusive, sinalizar para a sociedade com mais propriedade quais são as atribuições do cargo. Hoje, quase todos os tribunais já usam essa denominação, conselheiro substituto, ou alguns ainda... A maioria dos tribunais de contas já utilizam a nomenclatura conselheiro substituto. E quanto aos direitos e deveres, doutor Ed, assim, são similares a de um conselheiro tradicional, enfim, um conselheiro da Cor de Contas, ou não? Quais são as diferenças, digamos assim, para que a gente possa entender melhor? Bom, os conselheiros substitutos, eles são membros dos tribunais de contas, né? E também a eles se aplica os deveres, direitos, obrigações e prerrogativas da magistratura, né, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então, como magistrado de contas que são, basicamente eles têm esses mesmos direitos e deveres que também, né, são, né, próprios da magistratura e também dos próprios conselheiros. A diferença, em essência, é que os conselheiros substitutos relatam, né, as matérias da sua competência, apresentando-as com proposta de decisão a ser votada pelos conselheiros. Né? Sim. Então, nas atribuições ordinárias, o conselheiro substituto não tem o seu voto computado nas deliberações do colegiado onde atua. Apenas quando em substituição aos conselheiros é que esses votos, então, dos conselheiros substitutos, as suas propostas de decisão são colhidas, computando-se também os seus votos. A gente escolheu o tema, inclusive, para falar também, além de ser esse ano o centenário do cargo, né? Esse ano o cargo completa 100 anos de existência, é uma data assim, marcante, digamos assim, para vocês, todos que compõem, são membros e compõem este cargo, mas assim, esse nome, essa denominação e essas atividades do conselheiro substituto ainda são um pouco, digamos assim, desconhecidas da maioria da população. Por que você acha que isso acontece? Eu acredito que, de uma forma geral, o próprio papel dos tribunais de contas é pouco conhecido ainda da grande parte da população, né, da maioria da população. Inclusive, em pesquisa recente, realizada no ano de 2016 pela Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, em parceria com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, demonstrou que apenas 17% da população entrevistada sabia dizer qual é o papel dos tribunais de contas, o que fazem os tribunais de contas. Muito baixo esse índice, né, doutor Hélio? 68% não souberam responder e 15% dos entrevistados responderam que sim, saberiam dizer, mas não conseguiram definir corretamente o papel dos tribunais de contas de uma forma simples, né? Sim. Isso demonstra, de fato, que ainda há, né, essa dificuldade que precisa ser enfrentada com mais esclarecimento, com mais informação, né, para que a população possa entender melhor o funcionamento dos tribunais e, sobretudo, o funcionamento da administração pública como um todo, né? As pesquisas sinalizam que há desconhecimento por parte da maioria da população também em relação ao funcionamento de outros órgãos públicos, né? Isso não é digamos, um privilégio dos tribunais de contas. Há uma necessidade de maior informação
por parte da sociedade em geral. Perfeito. A Audicom, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, representa a categoria, porque no âmbito do TCU, a denominação ministro substituto. E quantos vocês são ao todo hoje? Como é que está essa categoria? Nós somos cerca de 130 conselheiros substitutos atuando em todos os tribunais de contas do país. Ou seja, é um número razoável para... É um número razoável, considerável. A maioria dos tribunais de contas já estão, de fato, aderentes ao modelo constitucional, sim, mas a gente ainda tem algumas dificuldades em um ou outro tribunal, né? Por exemplo, ainda há tribunais de contas, uma realmente grande minoria deles, um ou outro caso isolado, que ainda não sequer realizaram o primeiro concurso público de provas e títulos para o provimento do cargo de conselheiro substituto. Então, ainda há situações desse nível em alguns estados? Ainda há, em alguns estados, o flagrante descumprimento do modelo constitucional. Por exemplo, o TCE Rio Grande do Norte são 3 vagas. Essa reserva de vagas, ela está prevista em quê? Está prevista na lei orgânica do Tribunal de Contas. E cada tribunal, ela pode alterar, digamos assim, essa quantidade de vagas ou não? Em razão da autonomia federativa, né, a definição do número de vagas de conselheiro substituto, de fato, ela está no âmbito de cada estado, né, sendo definida, ora na própria Constituição do Estado, ora na lei orgânica do Tribunal de Contas. E há uma variação, de fato. Tem estados que têm 4 conselheiros substitutos, outros tribunais onde há 3 conselheiros substitutos atuando, e há casos até, como o caso do Mato Grosso, onde são 8 o número de conselheiros substitutos. Então, esse número é variável de acordo com decisão do próprio órgão, digamos assim, através de suas resoluções e regimentos. É importante que deixemos claro que essa definição precisa se dar por lei, né? Sim. Em razão da própria natureza, né, do cargo. Mas, em alguns estados, isso está definido na própria Constituição, em alguns outros estados, na lei orgânica do Tribunal. Doutor Ed, inclusive esse ano é comemorado o centenário, né, da profissão, ou seja, do cargo de conselheiro substituto, e vai haver uma comemoração, digamos assim, pela associação lá em Brasília. É isso mesmo? Como é que está sendo essa programação? Correto, André. Estamos fazendo hoje e amanhã um grande evento em Brasília, celebrando, né, o centenário do cargo, um evento que vai contar com a presença de ilustres palestrantes como o ministro Luiz Barroso, do STF, o ex-ministro Carlos Aires Brito, o professor de Direito Financeiro José Maurício Conte e uma série de outros palestrantes que vão poder, enfim, ao longo dessa programação, levar discussões de altíssimo nível para os participantes e para a sociedade em geral, em torno de temas afetos à atuação dos órgãos de controle, em especial da atuação dos tribunais de contas e também dos próprios conselheiros substitutos no exercício da sua missão constitucional de exercer o controle externo em benefício da sociedade. Perfeito. Na ocasião será lançada a campanha com a denominação Contas Públicas são da nossa conta. Um slogan bem interessante, né? Qual que é o objetivo dessa campanha? O objetivo dessa campanha é estimular a participação da sociedade no controle da aplicação dos recursos públicos e também levar mais informações sobre o funcionamento da administração pública em geral e sobre a atuação dos tribunais de contas em particular. Doutor Ed, o senhor também é membro do Marco, eu não sei se a denominação correta seria membro, mas enfim, o senhor atua junto ao Marco, que é o movimento de combate à corrupção aqui no nosso estado. E esse trabalho, de que forma que te ajuda no dia a dia das suas atividades no Tribunal de Contas como conselheiro substituto? Bom, atualmente eu estou na coordenação do Marco, do Movimento Articulado de Combate à Corrupção aqui no Rio Grande do Norte. Eu acredito que, fundamentalmente,
a nossa atuação no marco nos ajuda no sentido de buscar um ambiente mais propício a ampliar a integração entre os diversos órgãos de controle. Então, no âmbito do marco, temos a oportunidade de trocar informações, de construir estratégias em conjunto relacionadas ao fortalecimento da atuação dos órgãos de controle, ao fortalecimento também do controle social, ampliação da transparência, estratégias relacionadas à própria também capacitação de gestores públicos, no sentido de auxiliá-los a melhor gerir os recursos em benefício da sociedade. Perfeito. Como é que está hoje as atuações de vocês, as ações? O marco está atuante? Bastante, né? Na programação das ações do marco para esse ano, nós realizaremos um evento em parceria com a Escola de Contas do próprio Tribunal, com a Controladoria Geral da União, com diversos outros órgãos que integram o marco. Possivelmente em agosto a gente está acertando os detalhes, voltado a discutir o fortalecimento dos mecanismos de controle social, mecanismos esses que são importantes para uma melhor vigilância, né, dos recursos públicos que naturalmente precisam ser melhor aplicados em benefício da sociedade. É necessário a gente também destacar que sempre no âmbito do marco realizamos em dezembro sempre as celebrações do Dia Internacional contra a Corrupção. Sim. E estamos planejando o resgate da Semana de Educação para a Cidadania, que deve contemplar também, em parceria com a Ouvidoria do Tribunal de Contas, o seu projeto Rotas para Ouvir, ações voltadas a, orientar também os municípios, né, na melhor implementação das suas obrigações relacionadas à transparência ativa, à transparência passiva, à disponibilização de informações para a sociedade, à estruturação de suas ouvidorias e também a proprimentos da sociedade no sentido de estimulá-los a fazer uso dessas informações para exercer, né, o seu papel também no controle da aplicação desses recursos. Que bom. Doutor Ed, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Parabéns pelo centenário, né, da sua profissão, né, esse ano, conselheiro substituto. Parabéns também por ter nos esclarecido um pouco das suas atividades, passado um pouco para o público o que é ser um conselheiro substituto, as suas prerrogativas, direitos e deveres. E eu queria que o senhor encerrasse dizendo alguma mensagem para o grande público que está nos assistindo. Bom, para o grande público, eu reforço sempre a importância de todos nós juntos atuarmos para melhorar a gestão dos recursos que deveriam ser adequadamente utilizados em benefício da sociedade e que muitas vezes ainda, né, não estão sendo adequadamente usados no sentido de produzir melhores condições de vida a todos os brasileiros. Obrigada, doutor Ed. Até a próxima, então. E a você que está nos assistindo, obrigada pela companhia e até o próximo programa.